Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da Cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente. Todas as semanas aqui na Rádio Observador respondemos a dúvidas de nutrição dos nossos ouvintes e depois, à sexta-feira, por norma, a Mariana Chaves passa aqui pela Rádio Observador para responder a algumas destas questões. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Olha, vamos responder a uma pergunta da Claudete, que ela quer saber qual é a quantidade certa de água que se deve beber em jejum. De resto, a pergunta dela é bem exata, não é? Ela diz que tem o hábito de beber meio litro de água morna em jejum, mas disseram-lhe que deveria de ser exatamente 630 mililitros. Isto faz diferença para o funcionamento dos órgãos? É a pergunta da Claudete. Temos que ser assim precisos na quantidade de água que bebemos em jejum? A verdade é que não há nenhuma base científica para um número tão específico. Pois. Mas é um tema muito importante, porque não está errado também. E isto faz-nos pensar, porque muitas pessoas que nos estão a ouvir podem pensar, bom, que ridículo agora aqui um número específico. Não, deve haver números para nós nos guiarmos e, por exemplo, 100 mililitros não é suficiente, se formos pensar. Portanto, primeiro que tudo, ótimo beber água logo de manhã, é uma das rotinas mais saudáveis que podemos adotar. Portanto, começar o dia logo com um copo. Um copo poderá ser 250 mililitros, 330 mililitros, até pode ser um bocadinho mais, o meio litro, não é? Os 500 mililitros. Este número preciso parece mais aqueles mitos que circulam depois nas redes sociais e que ganham ali um bocadinho da hora de verdade só porque alguém pôs um número muito específico. Muito específico, não é? Mas não existe então uma quantidade mágica, não é? Não é aquela quantidade. Ou isto tem que ver com o teu corpo também, não é? Não, terá que ver com o teu corpo a quantidade total diária que consomes de água, sem dúvida, e isso é um cálculo a ser feito e que tem que ser redistribuído ao longo do dia. Mas a quantidade de manhã que temos que fazer, não sabemos nenhum número em específico. O nosso corpo é extraordinário para fazer aqui uma regulação do balanço de água, portanto, se bebemos um pouco mais ou se bebemos um pouco menos, o organismo vai compensando, mas o que os estudos científicos nos dizem é que volumes entre 240 mililitros a 500 mililitros em jejum são suficientes para promover o quê? Que benefícios? Aqueles que normalmente procuramos quando bebemos água, que será o quê? Estimular a motilidade intestinal, depois é repor a hidratação, porque passamos horas de sono em que muitas vezes perdemos bastante água e precisamos de reidratar. Depois um terceiro também, que é ajudar no controle do apetite, especialmente em adultos de meia idade, mas que isto é importante porquê? Porque já falámos aqui no Aprender a Comer que a sensação de fome e de sede é na mesma zona do cérebro. E, portanto, muitas vezes acordamos e há quem acorda a pensar, estou cheio de fome. E, na verdade, pode ser só sede. E, na verdade, ainda nem bebeu água. Portanto, não pode tirar conclusões. Primeiro que tudo, 240 a 500 mililitros de água e depois falaremos sobre o assunto da fome. Bem, mas a Claudete diz que bebe meio litro. Já seria bom? Já seria perfeito. O meio litro é uma quantidade ótima. Portanto, acho que não se justifica esse extra que se calhar lhe vai custar, não só em termos de rotina, não é? Porque é muito preciso. Ser mais de meio litro, de repente, já é mais do que um copo, sem dúvida, não é? Mesmo aqueles muito grandes. E, portanto, criar ali o hábito certinho. Eu acho que uma nota importante aqui é que mais não significa melhor. Portanto, não há evidência de que beber mais do que meio litro vai trazer aqui benefícios adicionais, a não ser que haja, obviamente, aqui uma toma de medicamentos específicos, uma toma de suplementos específicos, claro, mas mais não significa melhor, porque nós temos que conseguir direcionar os nossos esforços para aquilo que vale a pena e que nos traz realmente benefícios. A Claudete falava também da temperatura da água, ela diz que bebe água morna. Isto faz diferença, a temperatura? O tema da temperatura da água tem bastante que se lhe diga. Então é assim, a água morna traz benefícios para o nosso corpo. Primeiro que tudo, relaxamento, não é? Todos nós percebemos quando a diferença entre beber um copo de água gelada e um chá, não é? Que à partida está morno, pronto. Em termos de trânsito intestinal, quem tem trânsito intestinal mais lento, com dificuldade em estimular, a água morna, sim, pode trazer benefícios para impulsionar esses movimentos digestivos. Quando nós a bebemos também,
pode ter o efeito de relaxar os esfíncteres do estômago e do esófago e, portanto, estimular aqui um bocadinho a passagem da água para o intestino de forma mais rápida. Não sei se sabem, por isso que alguns médicos utilizam também como estratégia pós-cirúrgica. Acredita-se que alivia ali um bocadinho os espasmos intestinais. Mas seja morno, seja a temperatura ambiente, o que importa é beber a água. E, portanto, é mais um ponto aqui, que é, se é uma estratégia que vai exigir mais daquela pessoa, não vai ser consistente, não se agarrem à necessidade de ter que ser morna. Agarrem-se à necessidade de terem que beber a água. Se a água estiver na mesa de cabeceira, por exemplo, que não vai estar a morna, não é? Passou lá toda a noite, à partida, se calhar há muitas pessoas que vão falhar menos, não é? E isto é que é a consistência importante, é ter a água e bebê-la quando acorda. Há aqui alguma recomendação mais prática que queiras deixar? Por um lado, imagino que seja essa tal frequência, não é? Isto ser um hábito diário. Consistência, não é? Consistência é que traz benefícios. O de vez em quando beba água morna, claro que, vamos ver, quando as pessoas têm realmente trânsito intestinal muito lento, têm que mover bastantes esforços, não é só água quente, é a fibra, é a acidez, há bastantes pontos a melhorar e essas pessoas normalmente até estão mais motivadas para incluir estes hábitos da água morna. Mas, portanto, a meu ver, as recomendações são, primeiro, todos nós temos que beber água quando acordamos, seja na mesa de cabeceira, na casa de banho ou na cozinha quando vamos tomar o pequeno almoço, seja não tomam nada disto, seja a sair de casa a correr, mas deveria ser antes. Depois a quantidade, não é? Meio copo não serve, sim, um copo, 300, portanto 250, 300, 500 por aqui. A temperatura, eu acho que, como dizíamos há pouco, não é? Temperatura natural, temperatura quente, eu diria que temperatura fria não tanto, porque em regra faz-nos beber um bocadinho menos de água e interessa cumprir aqui alguma quantidade. E depois há aqui uma recomendação importante, que é, já beberam a da manhã, tudo bem, mas quais são as necessidades ao longo do dia? Vamos lá repartir isto ao longo do dia, principalmente para este ponto importante que falámos, Nelson, que é a nossa sede e a nossa fome estão totalmente relacionadas e, portanto, temos mesmo que garantir que fazemos essa ingestão de água diária, completa. Há pessoas que dizem que não conseguem beber logo ao acordar, beber água assim logo ao acordar. Há algum truque para os ajudar? Sim, olha, eu costumo falar em ter no frigorífico já pronto um chá que gostem, seja de gengibre, seja de limão, seja de casca de ananás, seja até aqueles que existem já frios, e que podem estar lá frios e depois, óbvio que se aquecermos um bocadinho no micro-ondas já se vai tornar morno. Essa é uma maneira, o chá de hortelã, que quase toda a gente gosta, seria por aqui assim um truque mais fácil. E depois há sinais que nos ajudem a perceber se estamos muito desidratados, por exemplo, e estamos a precisar de água? Sem dúvida, e isso é a cor da nossa urina. Quando acordamos, claro que não é? Porque passámos a noite toda sem beber água, mas cá está, devia ser um alerta. E portanto, a ideia é que esteja clara, eu isso no meu livro Aprender a Comer até põe lá as imagens, um amarelo bastante claro, quase translúcido. E, portanto, isso quando vamos à casa de banho durante o dia devia ser um alerta. E eu costumo dar a dica que é, sempre que vamos à casa de banho, saímos, e depois de lavar as mãos, claro, mas devemos beber água. Sempre que vamos, devemos repor. E só assim também começamos a entender a necessidade. Como vem agora tempos mais frios, é mais importante falarmos disto, porque no verão, em regra, as pessoas têm sede, porque têm calor. Quando vem o tempo frio, a não ser os amantes de chá, em regra começam a beber menos água e começam à procura de comida de conforto, quando, na verdade, o chá quente pode ser um grande conforto. Muito bem, falamos de água em jejum, qual é a quantidade certa, como devemos fazer? É uma pergunta da Claudete, enviou também as suas dúvidas de nutrição à Mariana Chaves, uma vez por semana aqui na Rádio Observador respondemos a essas dúvidas. E o próximo programa vai ser sobre o quê? O próximo programa vai ser no Dia Mundial da Alimentação, já viste? Temos uma festa. Uma pontaria. Vais trazer um bolo. Não tanto. Mas olha, se quiserem também falar aqui, dar aqui algumas indicações, também podem fazer para o meu e-mail, que é marianachaves@observador.pt. Mas é isso, vamos ter aqui um dia especial para a semana. Fica marcado esse programa do Dia Mundial da Alimentação, fica disponível na próxima terça-feira. Mariana Chaves, obrigado, até para a semana. Até para a semana, Nelson. Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer,
Então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente.